A palavra arquétipo vem da palavra grega arquétipon, que significa origem primária ou modelo primitivo que, dentro da filosofia, aponta para um conjunto de modelos iniciais de algum conceito. Na astrologia, cada signo possui características próprias que expressam diversas referências. E essas referências são chamadas de arquétipos astrológicos. Jung sugere ser, como definição de arquétipo na psicologia analítica, um conjunto de disposições universais que são parte do imaginário humano. Você conhece os principais arquétipos astrológicos? Saudações, meus caros amigos e convivas! Sejam bem-vindos ao canal Astrologia, um espaço para elaborarmos juntos e estudarmos juntos o conhecimento da astrologia. O conjunto dos diversos modelos ou saberes presentes no conhecimento da astrologia foram construídos e ainda são a partir da observação entre os eventos que ocorriam no dia a dia e sua relação com o meio ambiente. Como, por exemplo, o melhor momento de se plantar, saber quando reforçar as habitações antes de grandes tempestades e mudanças climáticas, as estações do ano. Conhecer o momento propício que a caça estiver mais abundante. E tudo isso observando e relacionando a movimentação dos astros no céu. Afinal, os povos antigos necessitavam antever situações com a finalidade de sobrevivência, proteção e manutenção de suas raízes, por assim dizer, familiares principalmente. Antes de falar dos arquétipos junguianos, observemos um pouco sobre um poema épico, datado no século VIII a.C., na Grécia Antiga, atribuído a Homero. Onde uma obra da sequência da Ilíada, precisamente a segunda parte, que conta a história do retorno de Odisseu da Guerra de Troia, onde Odisseu, ou no mito romano Ulisses, o herói da guerra, leva 10 anos para retornar para a sua cidade natal, depois de ter ficado também 10 anos na guerra. As diversas formas apresentadas sob elementos de superação, enfrentamento de perigos e ameaças em sua luta pela sobrevivência, o herói se depara com diversas situações que enfrenta. Monstros e criaturas que levam o herói a conhecer seus limites e a se deparar com alguma forma de solucionar essas questões, para assim dizer, para ser bem-sucedido e poder manter o foco em seus objetivos. E aí, alguém se lembra das arpias temperadas na Mittelalter? Esse prato, assim como o Tesouro dos Ciclopes e o Festival Lupercalia, que estavam presentes no nosso cardápio, foram inspirados nesses contos. Você já visitou a Mittelalter em algum tempo? Bem, uma outra narrativa importante para a construção dos arquétipos astrológicos é a obra dos Trabalhos de Heracles, ou mais conhecido como os 12 Trabalhos de Hércules, onde na narrativa de fundo, a jornada do herói, que acontece a partir de uma crise provocada por sua mãe Hera, Hércules teve um surto e assassinou seus filhos e sua esposa Mérgara. E quando deu conta dessa atrocidade, se isolou fugindo para viver solitariamente e isolado da sociedade. Na busca para recuperar sua honra, consulta o oráculo de Delfos, onde Hércules recebe a instrução de que, para recuperar sua honra, precisaria executar e cumprir uma série de 12 tarefas ou trabalhos e servir 12 anos a Euristeu. E, ao final dos trabalhos, além de sua honra, se tornaria também um imortal. Tem um detalhe: Euristeu era o homem que Hércules mais odiava. O resto da história você já deve conhecer, não é verdade? É verdade. Mas voltando ao tema, o mais importante nessas histórias é observarmos que, há milênios, temos registros dessas referências históricas na humanidade. Estamos sempre nos confrontando nas narrativas, nas figuras de heróis que enfrentam dificuldades aparentemente impossíveis, mas no final a situação sofre um desfecho que nos faz refletir
e pensar nas causas e efeitos durante toda a jornada e nos demais personagens que ajudam ou atrapalham o herói. Na astrologia, essas jornadas aparecem no desenvolver das casas astrológicas e nas diversas apresentações que os planetas representam em nosso mapa. E é nesse sentido que a jornada da alma se apresenta. Dentro do conhecimento da astrologia que compõe os diversos arquétipos que hoje podemos relacionar com vários dos arquétipos junguianos, nós iremos observar que a astrologia ela faz um compêndio com todas essas informações. Assim, podemos observar que existem diferentes narrativas em histórias em quadrinhos, em filmes, seriados, nas mitologias, sejam elas romanas, celtas, gregas, indígenas ou nórdicas, enfim. Em todas elas possuem muitas coisas em comum, principalmente nas características descritas dos personagens, que faz parte ou que fizeram parte dessas narrativas. Temos sempre um personagem central, que hoje, nas atuais narrativas, pode ser um vilão ou um herói. Também temos os personagens periféricos, aqueles que ajudam ou aqueles que atrapalham o processo de alcançar os objetivos. Temos também personagens que representam os sábios, o grande protetor, o politicamente incorreto, enfim, podem até se misturar uns com os outros, dependendo de como cada autor apresenta essas narrativas. Mas o fundamental é observar que o herói vai se defrontar com certos padrões. E que essas imagens aparecem em diversas culturas e existe alguma forma de conexão entre todas essas narrativas e toda a nossa humanidade. Seja por meio desses traços de personalidade ou comportamento dos personagens. Mesmo em diferentes momentos da história da humanidade, é algo que dribla as características do espaço e do tempo. Mas, de alguma forma, nos transmite no momento presente uma conexão com o nosso papel no mundo, seja como herói, seja como vilão, ou pelo menos algum papel que estamos desenvolvendo em um determinado momento de nossas vidas. O enfrentamento se torna necessário para manter o foco nos nossos objetivos. Interagir, aprender e conhecer os limites psicológicos por meio dessa diversidade de características são encontradas durante essa jornada. Você sabe em que momento a sua jornada se encontra? Você tem seus objetivos claros? Já enfrentou alguma dificuldade que desanima ou lhe dá uma sensação de que está fazendo tudo errado? Pois bem, não é à toa que a carta natal também é chamada de mapa astral, ou seja, nos apresenta o caminho da jornada da alma. No mapa, podemos nos situar no tempo e no espaço e associar a qual estágio estamos vivenciando. Quais características precisaremos iluminar e incluir em nossa jornada? O que será que precisaremos saber para alcançar nossos objetivos? Você saberia dizer de onde você partiu? Você saberia dizer o seu atual momento e o seu possível desfecho? Pois bem, a esses conjuntos de características de cada um desses personagens, Jung atribui como arquétipos. E a cada um desses arquétipos, um conjunto de comportamentos, expressando assim as diversas faces da personalidade do herói. Essa seria basicamente e superficialmente a forma pela qual Jung apresenta essa conexão dentro da humanidade. E ele chama isso de inconsciente coletivo. E assim, está também presente, desde os primórdios dos conhecimentos da astrologia, essa conexão às imagens dentro dessas narrativas. E todo esse conjunto de arquétipos implícitos no mapa astral de cada um de nós nos leva a ter acesso a um fragmento desse inconsciente coletivo, sendo contado para você de forma poética pela dança dos astros, a jornada da alma. E se você quiser conhecer e ter acesso ao seu mapa, para saber também qual é a sua jornada da alma, considere fazer um mapa astral com esse foco e saiba um pouco mais sobre a sua história. Conheça e viva a jornada da sua alma.